Olá, amigos, boa noite. Estamos iniciando mais uma palestra espírita coordenada e atendendo ao convite da Casa Espírita André Luiz em Cuiabá, que fica no bairro aqui em Cuiabá, no Santa Helena. Uma casa espírita que tem mais de 30 anos, se não me engano 40, divulgando a doutrina espírita, esclarecendo, consolando, atendendo todos aqueles que batem a porta, buscando a Deus e Jesus. Temos uma gratidão imensa pelo convite dos trabalhadores desta casa, em especial do nosso querido amigo e irmão do coração, Vinícius Belo. E a nossa palestra dessa noite vai ter um tema que está no livro de Joana de Ângeles, Espírito e Vida, com o tema Armadura de Segurança. Mas para darmos início, como toda atividade espírita, como toda sessão espírita, nós iniciamos com uma leitura para uma reflexão inicial e uma prece na sequência, para que nós consigamos aí nos conectar com os benfeitores que nos assistem e acompanham. A mensagem de abertura desta noite está no livro Fonte Viva, Psicografia do Espírito Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. A lição do livro Fonte Viva que nós estaremos lendo na abertura é lição 47, com o tema Autolibertação. Emmanuel, ele começa citando uma passagem de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 7. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegastes à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente, grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia, não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão. Sobretudo, combata a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios na nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para diante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livres no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste que esposou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo.
quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos a este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, boa noite aí aos companheiros que estão se conectando pelo Facebook. Lembrando que nossa palestra está iniciando com a leitura aqui inicial do livro Fonte Viva, Mensagem de Emmanuel, lição 47, Autolibertação. Um convite aí para o desprendimento das coisas do mundo, um convite para trabalharmos aí o desapego, de tudo que nos envolve, para que quando sairmos deste mundo, sairmos mais livres, mais leve, levando em nossa bagagem aquilo que viemos buscar, que é o desenvolvimento moral e desenvolvimento espiritual. Então sejam bem-vindos aos companheiros. Agradecemos aí a participação de todos nesta noite, que estaremos refletindo sobre o tema Armadura de Segurança, uma mensagem de Joana de Ângeles. Depois da nossa leitura inicial, como nós anunciamos, como toda sessão espírita, toda atividade espírita, se inicia com a leitura edificante e uma prece. Convidamos todos a fechar os nossos olhos nos seus lares, onde vocês estiverem, imaginando a presença amorosa de Jesus, porque nosso amado Mestre Jesus disse que onde estiver 2 ou mais em teu nome, lá o Senhor estaria, Senhor. E aqui estamos reunidos numa grande corrente de amor, numa grande corrente do bem, porque o teu evangelho é alimento para a nossa alma. A doutrina espírita é a água que mata a nossa sede, que nos dá a esperança, que aumenta a nossa confiança, a nossa fé, o nosso entendimento acerca das leis divinas. Obrigado por esta noite, por estarmos aqui reunidos, utilizando a tecnologia, pessoas de todos os lugares que podem se conectar. Em teu nome, Senhor, no nome desta doutrina. Agradecidos mais uma vez à Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, que localiza-se no bairro Santa Helena. Agradecido aos companheiros, aos trabalhadores, aos frequentadores que tanto amam esta casa. Que logo, logo estaremos novamente reunidos fisicamente, trocando abraços, trocando carinho. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida, pelo corpo perfeito, pelas provas e expiações. Obrigado por tudo aquilo que ainda damos o nome de sofrimento, de dificuldade, que é o que nos ajuda a nos aproximarmos de Deus e de Ti, aumentando o nosso conhecimento e entendimento acerca das leis divinas. Envolva, Mestre Jesus, cada um que aqui está conectado, aqueles que gostaríamos que estivesse conosco. Envolva, Jesus, todos que estão aí em dor, em sofrimento, vivendo pelas ruas, embaixo de ponte, de viadutos, aqueles que se drogam, se alcoolizam, que se entregam à violência, ao crime. Envolva, Jesus, aqueles de nossos irmãos que estão nos hospitais, nos presídios, nos prostíbulos, aqueles, Senhor, que cometem homicídios, aqueles que se entregam ao suicídio, aqueles que desistiram de viver, que é a vibração e as energias que serão criadas aqui pelas reflexões do Teu Evangelho e da doutrina espírita possa chegar aos corações, principalmente aqueles que perderam a esperança, que dizem não ter fé, que dizem desacreditar na existência de Deus. Aqueles que estão passando fome, passando frio, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão entregues, Senhor, ao medo, à insegurança, ao pânico, à ansiedade, à depressão. Ampare a todos, Senhor. Agradecemos mais uma vez por aqui estarmos reunidos e pelas bênçãos que derramos sobre nós e pela presença dos Espíritos amigos conosco. Que assim seja. Então vamos lá. Joana de Ângeles, neste livro Espírito e Vida, ela inicia com uma pergunta do Livro dos Espíritos, que está lá na questão 660. Kardec faz uma pergunta, como todas as perguntas do Livro dos Espíritos, como todos os comentários de Kardec nas 5 obras da codificação e em todas as obras que ele teve oportunidade e a felicidade de escrever, ele faz uma pergunta: se a prece torna melhor o homem? A gente para pensar, Como que a prece pode tornar melhor o homem? A gente pensa que quando a gente ora, nós nos conectamos com Deus, com Jesus, com nosso anjo guardião, com os espíritos amigos. E automaticamente
nós podemos pensar aí que eu me torno melhor quando eu me conecto com Deus, com Jesus, com os espíritos amigos, com o nosso anjo guardião? Poderíamos dizer que sim, né? Quando nós fazemos essa conexão pela prece de forma íntima e profunda, não com palavras exteriores bonitas, ditas com a melosidade ou bem pensadas, não. Nós aprendemos com a doutrina espírita e aprendemos com os espíritos, né, que a oração e a prece, ela é sentimento. A oração e a prece é diferente de reza. Reza é também um tipo de oração, mas onde faz-se uma repetição. E a prece e a oração, os espíritos eles tiveram tanto cuidado conosco para nos orientar, para que a gente não fale coisa errada, para que a gente não divulgue aquilo que não é verdadeiro e para que a gente construa dentro de nós essa verdade que vai acompanhar conosco por toda a eternidade. Eles tomaram cuidado de, nos últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, trazer temas acerca da prece. Eficácia da prece, realeza da prece, e assim, vários temas explicando sobre a oração e a prece, para que a gente entenda intelectualmente e sentimentalmente isso daí. Aí a gente percebe que a preocupação dos espíritos é tão maior e vai tão mais longe, que o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem o título de Coletânea de Preces Espíritas. E aí tem toda uma introdução, e depois de uma introdução vem a primeira prece, que é a oração dominical, que é o Pai Nosso. A prece, a oração dominical desenvolvida. São quase 8, 9 páginas somente da oração dominical. Os benfeitores, né, tiveram o trabalho de escrever a oração dominical Pai Nosso desenvolvido, explicando o significado de cada frase que Jesus nos trouxe. Porque Jesus disse que a prece, o Pai Nosso, que é a oração dominical, ela resume tudo aquilo que nós necessitamos. Então, os espíritos começam lá no último capítulo do Evangelho, Pai Nosso que estás no céu, e desenvolve o tema, o que é Pai Nosso que estás no céu, em 1,5 páginas, mostrando pra gente que Pai Nosso que estás no céu não é Pai Nosso que está lá no céu. Tem um outro significado. Santificado seja o vosso nome, mais 0,5 página do livro explicando. Venha a nós o vosso reino, mais 0,5 página explicando. E assim, a prece dominical inteira desenvolvida. Logo em sequência, vem preces para o espiritismo, para os médios, para si mesmo, para os outros, nos mostrando sempre com uma introdução qual que é o objetivo e o sentido da oração e da prece. Para que a gente não faça mais prece com palavras vagas, com palavras sem sentido. Que as palavras que saírem dos nossos lábios, de dentro de nós, tenham um significado e um sentido para nós. Por isso que os espíritos tiveram essa preocupação de colocar nos últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o 27 e 28, temas sobre a prece, e o último capítulo, uma coletânea de preces espíritas. Não para que nós venhamos a gravar, mas para que a gente entenda o sentido e o significado e que a gente desenvolva na nossa mente, na nossa intelectualidade, as palavras e os sentimentos em relação à prece. É uma prece que eu fiz durante muito tempo, além da prece da oração dominical desenvolvida, que é bastante longa, mas é muito bonita, é a prece para o anjo guardião. Uma prece que eu li durante muitos anos e eu fiz durante muitos anos na minha adolescência, quando me tornei espírita, assim me identificando com a proposta, né? Onde explica o que é o anjo guardião, como que a gente tem que se direcionar a ele. São 2 ou 3 preces que geralmente tem na coletânea de preces espíritas como uma orientação para nos ajudar a orar e a fazer a prece realmente como Deus espera que nós façamos, porque Ele sabe que somos seres inteligentes, né? E tão dedicados aí a construir uma vida melhor. E nessa pergunta do Livro dos Espíritos, que Joana coloca no livro Espírito e Vida, a prece torna melhor o homem, os espíritos respondem que sim, a prece torna melhor o homem, só que tem uma vírgula. E quando tem uma vírgula é para a gente pensar.
e refletir. Sim, a prece torna melhor o homem, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Veja que resposta, como todas as respostas dos espíritos, são inteligentes. Kardec pergunta: a prece torna melhor o homem? Sim, mas tudo tem uma condição. Somos seres inteligentes. Nada vem de graça. Tudo aquilo que nós estamos conquistando ao longo desses séculos, desses milênios, do nosso desenvolvimento moral e espiritual, intelectual e emocional, nós estamos trabalhando muito espiritualmente e no mundo físico. Exige sacrifício, exige trabalho. Por isso que ele coloca que a prece torna melhor o homem, sim, portanto aquele que ora com fervor e confiança. Como que a gente vai sentir que a gente está orando com fervor e confiança? Será que as nossas preces são com fervor e confiança? Fervor, vamos dizer aí que é fé. Fervor vamos interpretar como fé. Confiança é confiança o quê? Na prece? Não. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança. Fervor é fé. E a fé ela é desenvolvida por meio das provas e expiações, e a gente vai sendo testado e vai aumentando esta fé, essa confiança, né? Esse fervor diante de tudo que nos acontece, porque vamos entendendo mais as leis divinas. O que seria essa confiança? A confiança, meus irmãos, seria a confiança em Deus, a confiança em nós mesmos e a confiança na vida. Essa confiança, ela está muito relacionada com o primeiro e o maior mandamento de Deus. Quando o doutor da lei tenta Jesus, achando que ele fosse dar uma resposta equivocada, e Jesus diz que o primeiro e o maior mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Seria amar a Deus sobre todas as coisas, depois me amar e amar ao próximo. Isso que é amar ao próximo como a mim mesmo. E quando ele responde que sim, a prece torna melhor o homem, porquanto para aquele que ora com fervor e confiança, é essa fé que nós estamos desenvolvendo para que seja inabalável, e a doutrina espírita vem nos trazer uma proposta de uma fé raciocinada, que a gente entenda porque eu acredito em Deus, porque eu aceito a sua vontade, porque eu estou passando por isso, quem que sou eu, né? E quando ele coloca e confiança, aquele que tem fé, aquele que confia em Deus, aquele que confia em si e confia na vida, ele anda como verdadeiro servidor do Cristo. Porque a partir do momento que ele confia em Deus, ou quando nós confiamos em Deus, eu confio nas suas leis. Se eu confio nas leis de Deus, eu não vou questionar, eu não vou duvidar do que está acontecendo, porque a bondade é a lei de Deus. Quando eu confio em mim, é porque eu olho para dentro de mim e identifico o meu potencial, identifico a minha capacidade. E eu sei que eu dou conta, porque eu confio em Deus. Deus está confiando em mim e eu vou confiar em mim também, que eu vou dar conta de passar por essa prova, essa expiação. E eu vou confiar na vida. Por que confiar na vida? Porque muitas pessoas, elas passam a ter uma relação com a vida muito dolorosa. Muitas pessoas dizem que a vida é difícil. Muitas pessoas dizem que viver é só sofrer, que não consegue ser feliz. Muita gente diz que eu estou tão arrependido pelas minhas escolhas, eu não aceito, por que minha vida tem tanto problema, tanta dificuldade? Aí na leitura inicial a gente leu aqui sobre autolibertação, que Emmanuel nos trouxe, né? A libertação das reclamações, da insatisfação, de tudo aquilo que não promove a nossa transformação. Quando a gente fala confiança na vida, a gente às vezes vive a nossa vida e se esquece de agradecer a vida. Porque quando a gente vai fazer prece, a gente agradece a Deus, o corpo, a família, a saúde, o alimento, o trabalho, né? Tudo que está acontecendo com a gente. Aí eu sempre, quando eu faço essa palestra, eu sempre lembro que alguns anos atrás, eu acho que já deve ter 2 anos, o filho da Zíbia Gasparetto, Luiz Antônio Gasparetto, ele desencarnou de câncer no pulmão, no estômago, se eu não estou enganado.
Eu lembro que depois que ele desencarnou, quando ele desencarnou, ele estava com 66 anos de idade. E Luiz Antônio Gasparetto era psicólogo, uma alma extremamente positivista, otimista, escreveu alguns livros que não são espíritas, são de ordem da linha de psicologia, conforme a sua formação, livros que falavam da autotransformação, do autoconhecimento, livros coloridos, muito lindos, é bastante interessante os livros dele. E ele era uma alma extremamente alegre. E numa entrevista que ele deu na TV, depois que ele descobriu o câncer, uma pergunta do entrevistador, pergunta para ele, né? O que você acha desse câncer? Por que você pegou câncer? Ele chega e diz assim: eu cometi um erro muito grande. Eu me equivoquei. Porque o câncer de estômago e o câncer de pulmão, se eu não estou enganado, ele está relacionado ao não perdão, a mágoa, a rancor e a ódio. A pessoa que carrega a ódio, rancor, mágoa, ressentimento, ela vai construindo dentro de si lesões e energias que vão adoecendo o perispírito e o espírito, né? Porque não faz bem, né? Os vícios. E ele conta que ele foi uma pessoa que ele perdoou todo mundo que o ofendeu. Ele perdoava, ele não guardava mágoa, rancor de ninguém. Mas quando ele descobriu que ele estava com aquele câncer, ele descobriu que ele faltava perdoar uma situação, que era a vida. Ele perdoava as pessoas, mas ele não perdoava a vida quando vinha problemas ou dificuldades. Ele acusava a vida de ser difícil, de ser complicada, de ser exigente demais. E ele diz que com isso ele não perdoou a vida. E o que é a vida? A vida é a construção do que Deus preparou para a gente. E ele fala de uma forma assim dolorosa que esse monstro me pegou, que seria o câncer, né? Aí a gente para pensar, essa confiança que os espíritos respondem aqui para Kardec, que sim, a prece torna melhor o homem, porquanto aquele que ora com fervor, com fé, né? E com confiança, é essa confiança em Deus, confiança em nós mesmos e confiança na vida, para ter uma vida mais leve e mais tranquila. Ele diz assim, quando a gente busca esse caminho de orar com fervor e confiança, nós nos fazemos mais fortes. Contra o quê? As tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Aí a gente faz uma pausa e a gente pergunta, o que são essas tentações do mal que os espíritos respondem nessa questão 660 do Livro dos Espíritos? Tentação do mal. Se a gente perguntar aqui, muitas pessoas vão interpretar, ou a gente já ouviu, ou até mesmo nós já pensamos, que o mal está fora de nós. A tentação do mal é o cigarro, é a bebida, é a droga, é o sexo, é o poder, é a violência, é o crime. O mal é o doce que me faz mal porque eu sou diabético. O doce é mal, é o dinheiro porque eu uso mal o dinheiro. Muitas pessoas acreditam que o mal está fora de si. Quando ele coloca que se a gente orar com fervor e confiança, nós nos fazemos mais fortes contra as tentações do mal, é exatamente orando com fervor e confiança, nós nos fortalecemos aqui dentro. Aí quando as tentações vierem, aquelas que eclodirem de dentro de nós vamos saber lidar com elas. Por quê? Aquilo que nós enxergamos de ruim nos outros é porque trazemos dentro de nós, né? Na doutrina espírita fala muito bem isso, né? Boa noite a todos, mais uma vez. E a gente precisa entender que aquilo que a gente acha que é uma tentação que está fora de nós, ela só é uma tentação porque a matriz está aqui dentro. Então, quando nós oramos com fervor e confiança, nos fazemos mais fortes contra as tentações do mal. E quando Deus vê o nosso esforço, a nossa boa vontade de vencer e ser melhor, Ele nos envia bons espíritos para nos assistir. Olha a bondade de Deus. Mesmo sabendo que podemos estar caindo, derrapando em crimes, em vícios, em paixões, Deus envia bons espíritos para nos assistir. Está aí o anjo guardião. Só que fora do anjo do guardião, existem os espíritos que são responsáveis pela nossa programação reencarnatória que nos acompanham. E os espíritos continuam respondendo nessa questão 660 do Livro dos Espíritos
E este é um socorro que jamais lhe recusa. Seria: e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa. Deus, quando pedido com sinceridade. Então, quando a gente vai fazer a prece, a gente tem que fazer a prece com sinceridade. Além de orar com fervor, confiança, nós precisamos fazer uma oração com sinceridade, porque Deus está olhando dentro de nós. Aí aqueles que tiverem dúvida se estão fazendo a prece conforme os Espíritos orientam, a gente convida para ir lá nos três últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o 27 e 28, e o último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas, dá uma lida para ver como que são as preces, como que são as orientações, para ver como que nós estamos com isso. Mas seguindo aqui com as reflexões de Joana de Ângeles sobre essa pergunta, a prece torna melhor o homem? E os Espíritos dizem que sim. Ela vem nos trazer a seguinte reflexão: que a prece pode nos tornar melhor, como disse, mas quando oramos com fervor e confiança, porque nos faz mais fortes contra as tentações do mal, e Deus envia bons espíritos para nos assistir quando enxerga em nós esse fervor e essa confiança. E ele segue: jamais Deus recusa, um socorro ao seu filho, mas para aquele que pede com sinceridade. E Joana de Ângeles começa a mensagem nesse livro Espírito e Vida dizendo assim: quando o problema tomou proporções alarmantes, em vez de demandares a fonte augusta da prece, banhando o coração com a água lustral do equilíbrio e da serenidade aurida na comunhão com as esferas elevadas, te deixastes arrastar por inexplicável desespero que te fez peso morto a complicar os movimentos da tua libertação. Nós sabemos que somos espíritos imperfeitos, rebeldes aos olhos da justiça divina, porque ainda não cumprimos as leis divinas. E aquele que não cumpre uma lei é um criminoso, né? É assim no nosso entendimento do mundo, é assim no entendimento dos espíritos. Mas estamos nessa condição de espíritos rebeldes, imperfeitos, mas muito amados. Quando Joana de Ângeles coloca, quando o problema tomou proporções alarmantes, a gente lembra que nós estamos no mundo de provas e expiações, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Muitos de nós que estamos aí nas lides da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, estudando, lendo, procurando vivenciar, participando de atividades de promoção social, de assistência, ajudando os nossos irmãos menos favorecidos, a gente percebe que quando o problema chega, a gente recorre à oração. Aí a gente aguenta ali um dia, 2 dias, uma semana. Se o problema perdura, a gente continua muitos ali firme, passa uma semana, 15 dias, um mês. Mas quando o negócio a gente não consegue ver solução, a gente vai ver como que nós ainda estamos, ainda sem a firmeza enraizada da fé, da confiança, dentro de nós. Por isso que ela diz que quando o problema tomou proporções alarmantes, em vez de demandares para a fonte augusta da prece, banhando o coração com a água lustral do equilíbrio e da serenidade, seria, diante dos problemas e das dificuldades, continuar em prece independente do tempo que o problema ou do tamanho dele, conforme ela fala, demandando para a fonte augusta da prece, banhando o nosso coração com a água lustral do equilíbrio e da serenidade. Por quê? Porque a prece traz isso. A prece nos deixa mais equilibrados, mais serenos, conforme ela diz, na comunhão com as esferas elevadas, com os espíritos das esferas elevadas. Quando a gente desiste dessa comunhão, da busca desse equilíbrio e da serenidade, é como se a gente estivesse desistindo. É como se a gente não tivesse confiança em Deus, confiança em nós, confiança na vida. Confiança em Deus porque acreditando que Deus não vai resolver o problema da gente. E Ele não resolve mesmo. Porque o problema quem criou somos nós que vamos resolver. Perdemos a confiança em nós porque cometemos um erro, um crime e acreditamos que nós não temos jeito. A gente esquece do nosso potencial, da nossa capacidade. E perdemos a confiança na vida, acreditando que a vida é muito difícil, que viver é muito trabalhoso.
Por isso que ela diz que quando o problema tomou proporções alarmantes, em vez de demandares a fonte augusta da prece, banhando o coração na água lustral do equilíbrio e da serenidade, com isso nos comunicamos, né, e promovemos essa comunhão com os espíritos amigos, porque eles vêm para nos dar força, para nos sustentar diante da prova e da expiação, não para resolver os nossos problemas. É lógico que dependendo do merecimento e do nosso esforço, os espíritos vão abrir a nossa mente para as possíveis soluções que poderão surgir. E muitos, né, deixam-se arrastar por inexplicável desespero, né, que faz peso morto. E esse desespero que faz peso morto complica os movimentos da nossa libertação. Aí vocês poderiam perguntar, Eudes, que libertação? Libertação do homem velho, dos vícios, das paixões, das reclamações, das insatisfações. A Joana de Ângeles, ela coloca nessa mensagem algumas frases que muitas pessoas dizem, até nós, do movimento espírita, que às vezes trabalha, chega um momento, meu Deus, eu acho que eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais, está muito difícil, está muito pesado. E ela diz assim, que muitos, quando desistem da prece, e entram e deixam-se arrastar por inexplicável desespero, né, por conta do problema, chegam a dizer assim, tudo de ruim me acontece. A pessoa fala, tudo de ruim me acontece, querendo dizer que ele é um azarado. Como se existisse pessoas de boa sorte e pessoas azaradas no mundo. Não existe. Existe colheita. Nós estamos plantando pelas leis pelo livre-arbítrio e nós vamos colher pela lei de causa e efeito, né? Então, muitas pessoas chegam a dizer, conforme Joana de Ângeles diz, que tudo de ruim me acontece. Outros chegam a falar, onde o auxílio superior? Eu sou trabalhador espírita, eu estou frequentando a casa, eu assisto palestra, eu tomo passe, eu leio livro, eu vou toda semana, tudo de ruim me acontece. Onde que está o auxílio superior? Outros chegam a dizer ainda, sou espírita, mas também sou humano, querendo dizer, basta, né? Eu sou espírita, mas também sou humano, eu não estou aguentando essas provas, essas expiações. Outros chegam a dizer, conforme ela fala, né, em mágoa, revoltado, azedamente, assim não suporto, deserto a qualquer hora. Aí quando a gente lê até aqui, nessa mensagem de Joana, quando alguém chega a dizer isso, a gente interpreta aquelas pessoas assim, que as coisas não estão boas na sua vida, conforme a sua interpretação, né? Estão ruins, só com problema, dificuldade. A pessoa diz, olha, eu vou nesse centro espírita há 10, 15, 20 anos. Agora que eu estou com um problema desse tamanho, o centro não resolve, eu vou parar de ir no centro. E alguns chegam a dizer assim, anjo guardião, espíritos amigos, se vocês não me ajudarem, eu não ponho mais o pé naquele centro espírita, vou parar de ir lá. Cansei. É exatamente essa frase. Assim não suporto, deserto a qualquer hora. Essa atitude, se a gente parar para pensar, é uma atitude infantil. Quem faz isso é a criança, né? Quantos pais têm filhos aí que já chegaram a falar, eu vou arrumar minha malinha, pega uma roupinha, enrola lá e fala, eu vou embora. E fica esperando os pais sair correndo atrás, né? Os benfeitores vão olhar para a gente, vai deixar. Você não quer mais ir na casa espírita? Não quer assistir palestra? Não quer tomar passe? Não quer ler um bom livro? É com você. Essa história de que nasci não suporto, deserta a qualquer hora, é o livre-arbítrio. Você pode desertar. Você pode desistir de frequentar a casa espírita, de ser espírita, de ser cristão. É escolha, nós somos livres. Mas nós também devemos e vamos aí colher os frutos desse livre-arbítrio com a lei de causa e efeito, porque tudo aquilo que a gente projeta, o universo devolve para a gente em dobro, né? E aí ela segue, gritastes, impelido pela insânia, chega, algumas pessoas dizem, né, diante dos problemas, é demais, para fazer o bem não é necessário perder a paz sofrendo tanto. Por quê? Porque os problemas, dependendo deles, às vezes tira o sono, tira a fome, tira a vontade de trabalhar, a vontade de viver. Por quê? Porque a pessoa não está orando com fervor e confiança, para se fazer mais forte diante das tentações. A pessoa não está se banhando na fonte augusta da prece. Ela não está banhando o coração com a água lustral do equilíbrio e da serenidade, na comunhão com os espíritos amigos. Aí ela acaba realmente desistindo, dizendo, chega, é demais, para fazer o bem não é necessário sofrer tanto e perder a paz. Aí Joana de Ângeles ela faz uma lembrança. Quando te candidatastes à tarefa cristã,
com que o Espiritismo te acenava vitória espiritual sobre o pretérito culposo, sorriste deslumbrado, com a mente em febre de justa emoção, iluminado por compreensível alegria. A Joana de Ângeles vem lembrar o seguinte: lá no plano espiritual, antes da gente reencarnar e habitar este corpo, os benfeitores, na grande maioria de nós, nos ajudaram, como André Luiz fala no livro Os Mensageiros Missionários da Luz, a programação reencarnatória, principalmente no livro Missionários da Luz, que ele fala da programação reencarnatória de Segismundo, que é um espírito muito bom, trabalhador da seara do bem no plano espiritual, mas na sua última encarnação assassinou o marido da sua amante. É uma coisa assim a história, não vamos entrar em detalhe. E no plano espiritual, antes da gente reencarnar, os benfeitores fizeram uma programação reencarnatória. Mostraram pra gente os nossos crimes, as nossas falhas em vidas passadas. Tomamos consciência. E aí os benfeitores falam: agora você vai ter a oportunidade de, na próxima reencarnação, trabalhar alguns desses débitos. Não todos, porque a gente não tem condições, né? Nem físicas, nem morais, nem espirituais para isso. Deus é tão bom. Aí eles vão fazer a programação reencarnatória. Essa programação reencarnatória está: quem serão nossos pais? Se nós vamos ter irmãos? Que família vamos reencarnar? Que lugar vamos reencarnar? Do país, do mundo, da cidade? Se vamos mudar em algum momento da nossa vida para outra cidade, para outro estado, para outro país? Nesta programação reencarnatória está: se vamos conseguir ter uma formação universitária, entrar na universidade, ter uma profissão, se não, qual profissão que nós vamos desenvolver? Nessa programação reencarnatória está se nós teremos compromisso no casamento, se não teremos compromisso no casamento, se vamos ter filhos, quem serão os espíritos que irão fazer parte da nossa família. Nessa programação está se vamos ter alguma doença kármica, alguma doença que vai exigir da gente aí um trabalho mais íntimo para vencer. Então tudo isso está na programação reencarnatória. Aí os benfeitores fazem essa programação e Joana de Ângeles diz isso, né? Que a gente, né, quando nos candidatamos à tarefa cristã com que o Espiritismo nos acenava a vitória espiritual sobre o pretérito culposo, nós sorrimos com a oportunidade da reencarnação. Meu Deus, obrigado! Eu vou ter a oportunidade de reencarnar e poder me tornar um homem, uma mulher melhor, um espírito melhor na próxima encarnação. Aí ela diz assim, que lá no plano espiritual, antes da gente reencarnar neste corpo, nós falamos algumas frases como essas aqui: a fé será a minha lâmpada na noite do testemunho. A gente prometeu lá no plano espiritual que a fé seria a lâmpada na noite do testemunho, que saberei fazer jus à confiança de Jesus. Agora encontrei o roteiro que me faltava. Encontrei o roteiro que me faltava nas outras encarnações. Nessa encarnação futura eu encontrei o roteiro que me faltava, que era ser cristão, que era ser espírita, né? E chegamos a dizer: que o Senhor me honre com o trabalho e a luta na construção da humanidade melhor. E ela fala: concluíste fascinado no plano espiritual em espírito lá, né? Antes de reencarnar. Porfiarei até o fim, haja o que houver. Se a morte chegar às minhas carnes, que elas me encontre de pé no campo. Promessas maravilhosas. De espírito consciente dos seus erros e do seu potencial e da sua capacidade para conseguir vencer as provas e expiações na próxima encarnação. Mas a gente reencarnou, entramos no processo de nascimento, entramos neste corpo e aí a gente entra em algo que é maravilhoso que Deus nos deu: o esquecimento. Esquecemos de vidas passadas, esquecemos momentaneamente, né, do que vivenciamos no plano espiritual para começar uma nova encarnação do zero. Tanto é que a gente tem que aprender a andar, aprender a comer, aprender a falar, aprender a tudo. É um renascimento. Mas no nosso inconsciente estão gravadas as orientações que os benfeitores nos passaram na programação reencarnatória.
com quem nós vamos casar, quem serão nossos pais, se vamos ter filhos, se temos compromisso no casamento e assim, tudo aquilo que está na programação. Só que a gente esquece. E a gente se envolve com o mundo, recebe a educação que os nossos pais nos deram, entendendo que era melhor que eles podiam nos dar e nos oferecer. Nos envolvemos com os amigos, vamos pegando ideias, sentimentos, pensamentos, manias de práticas na sociedade que a gente vive, dependendo do país que a gente reencarnou, dependendo do estado que a gente reencarnou. A gente vai construindo esse outro espírito, esse outro homem, essa outra mulher, nesta encarnação. E os problemas continuam, né? Então Joana de Ângeles vem querer dizer que sim, quando ela coloca nessa mensagem a pergunta de Kardec se a prece torna melhor o homem, e os espíritos dizem que sim, tornam, mas porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte diante das tentações do mal. E para nos fazermos mais fortes diante das tentações, nós temos que estar nesta vigilância e nessa oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos. Por quê? Porque se eu vigio, eu estou vigiando meus pensamentos, meus sentimentos. E quando eu percebo que os meus pensamentos, meus sentimentos não estão de acordo com a proposta que eu abracei, que são as lições de Jesus, que são as lições que os Espíritos nos trouxeram no Espiritismo, eu vou o quê? Orar. Peraí, esse pensamento, esse sentimento está meio fora da proposta. Não é assim que eu estou aprendendo e não é assim que eu quero. Vou orar. Ora. Aí quando a gente ora, a gente se conecta com os espíritos das altas esferas. Por isso que o espírito responde para Kardec dizendo que Deus lhe envia bons espíritos para assisti-los. Boa noite aos amigos queridos aí que estão dando boa noite, né? Edilson Rosendo, Ironildes Lemos, Lorecida Megatti, nossa Mel, todos aí que estão conectados, o Vinícius, né? Obrigado aí por estar participando conosco dessa reflexão. E quando nós nos entregamos a essa oração, a essa fé, né, que é lógico que tem condições que a gente tem que orar com fervor e confiança e Deus jamais recusa socorro, né, para aquele que faz esse pedido com prece, com sinceridade. Aí não tem como enganar Deus, porque Deus olha por dentro da gente. A gente lembra essa fala de Joana tão maravilhosa, que a gente precisa demandar a fonte augusta da prece, banhando o coração com a água lustral do equilíbrio e da serenidade aurida na comunhão com os espíritos das altas esferas. Que coisa maravilhosa que é a prece. Que coisa maravilhosa. Como que a prece pode nos tornar melhor? Como que a oração pode nos ajudar a ser um homem e uma mulher melhor onde Deus nos colocou, sair dessa sintonia da reclamação, da insatisfação, receber o que a vida nos dá, o que Deus nos dá, o que nós temos e fazendo disso algo melhor. Nós temos um potencial, uma capacidade incrível. Jesus chegou a dizer que vós sois deuses, que nós somos deuses. Boa noite, Adenil Lopes. Que nós somos deuses, mas por que somos deuses? Porque somos filhos de Deus. Mas para sermos verdadeiramente deuses, nós precisamos agregar dentro de nós atitudes, pensamentos, sentimentos conforme Deus. Mas como que Deus pensa? Onde que estão escritas as leis de Deus? Nos 10 mandamentos, no evangelho que Jesus nos trouxe e nos ensinamentos que os espíritos nos trouxeram no Espiritismo. É muita coisa para a gente absorver, mas que a gente possa se esforçar para absorver aquilo que é possível. Joana de Ângeles, ela segue dizendo aqui nessa mensagem, né, com tantas promessas que nós fizemos no plano espiritual, na programação reencarnatória, e chega aqui a gente esquece, ela coloca: quando as palavras de renovação dos amigos espirituais atingem a acústica da nossa alma, deixamos arrastar pelos rios perfumados da emoção, deslizando no barco da esperança. Olha que frase poética, que poesia de amor para a gente banhar a nossa alma, né? Quando as palavras de renovação dos amigos espirituais atingem a acústica da tua alma, deixas-te arrastar pelos rios perfumados da emoção, deslizando no barco da esperança.
Então que a gente possa se deixar aí, né, arrastar a nossa alma, né, pelos rios perfumados da emoção, da renovação, né, no barco da esperança que os espíritos amigos podem nos proporcionar. E ela segue aqui: o céu, no entanto, não se limita aqui ou ali com a terra. Interpenetram-se terra e céu. Quando nós entramos nessa sintonia poética que Joana de Ângeles nos traz nesta noite para o convite, ela coloca que o entusiasmo dinamiza o espírito de luta, mas só a maturidade favorece o espírito com os valores reais e necessários à luta. Então nós somos convidados, boa noite Eliseu, nós somos convidados a construir o entusiasmo, porque alguns pensadores e espíritos dizem que Jesus foi o maior entusiasta do mundo. Ela nos convida que o entusiasmo dinamiza o espírito da luta, mas só a maturidade favorece o espírito com os valores reais e necessários à luta. Então nós somos convidados a amadurecer, a crescer, a desenvolver. É muito comum aguardarem os crentes desta ou daquela denominação religiosa que a providência divina apresente soluções facilitadas e respostas prontas para todas as questões. Então muitas pessoas até procuram o espiritismo ou alguma religião com esses pastores, né? Não é crítica, é uma reflexão, com solução para os seus problemas. Muitas pessoas batem a porta de igrejas, de templos, de centros espíritas, querendo que ali resolva os seus problemas, né? E ela traz uma questão muito lúcida, porque a doutrina espírita é uma doutrina racional, porque a proposta é que desenvolvamos uma fé raciocinada. Ela coloca: o espiritismo, sendo a doutrina resultante das experiências dos desencarnados, não favorece a fé acumpliciada com o ludibrio, não se compadece das promessas quiméricas, nem se apoia ao culto da personalidade. Seria: a doutrina espírita, ela não está de braços dados com a mentira, com a enganação. A doutrina espírita, ela vem cumprir as leis divinas e naturais. Tudo que está escrito ali é real, é dentro da proposta de Deus. Então, a doutrina espírita, por ser uma doutrina que desenvolve uma fé raciocinada e uma doutrina racional, ela não salva ninguém. Meus irmãos, a doutrina espírita não salva ninguém. A doutrina espírita não resolve problema de ninguém. A doutrina espírita não adia tarefa de ninguém. Esse adia-tarefa é que se eu tenho uma prova, uma expiação para acontecer, muitas vezes a pessoa fica lá fazendo oração para Deus. Meu Deus do céu, tira isso do meu caminho, eu não aguento mais, tira isso do meu caminho. Seria adiar. Lá no plano espiritual, na minha programação reencarnatória, eu pedi para passar por aquele problema. Então, em vez de pedir para que Deus adie a prova da minha vida, eu tenho que pedir que me dê força, me dê coragem, que me encha de entusiasmo. Olha que coisa linda que Joana de Ângeles faz. Fala: quando as palavras de renovação dos amigos espirituais atingem a acústica da tua alma, deixas-te arrastar pelos rios perfumados da emoção, deslizando no barco da esperança. Seria nunca perder a esperança. Nunca pedir para Deus tirar um problema, agradecer a Deus por aquele problema, porque a doutrina espírita não salva. A doutrina espírita não resolve problema de ninguém. A doutrina espírita não adia tarefa. Mas aí vocês poderiam perguntar para mim, Eudes, então o que a doutrina espírita faz por mim? E aí Joana de Ângeles responde: a doutrina espírita mostra a rota salvadora. Pela leitura, pelo conhecimento que os espíritos nos trouxeram, mostra a rota da salvação. A doutrina espírita ensina diretrizes seguras. Ela não adia problemas, não salva e não resolve problema, mas ela ensina diretrizes seguras. Quais são as diretrizes seguras? É cumprir e seguir aquilo que está no Evangelho e na doutrina espírita, né? Boa noite, Janine Moraes. O que mais a doutrina espírita pode fazer? A doutrina espírita apresenta os impositivos da realização. Seria: você tem que viver sua vida, mas existem uns impositivos da realização. Seria alguns obstáculos que você vai ter que vencer. Mas a doutrina espírita favorece o crescimento espiritual. A doutrina espírita produz responsabilidade e enseja libertação.
A doutrina espírita, ela favorece o crescimento espiritual. Se eu seguir este caminho de não desistir da luta, de não reclamar, de não desistir, ela faz o quê? Favorece o crescimento espiritual, ela apresenta os impositivos da realização e produz responsabilidade e nos liberta, porque a gente não vai ficar culpando mais ninguém. Então, ela coloca aqui, né? Aquele trabalhador, aquele seguidor do evangelho e da doutrina espírita que assim agir, veste o discípulo a doutrina espírita com a armadura de segurança da dignidade real. Por isso o tema, a armadura de segurança. Aquele que ora com fé, com confiança, com fervor, com sinceridade, ele constrói, ele veste, né, a doutrina espírita para aquele que caminha nesse caminho do trabalho, da transformação, veste o discípulo com a armadura da segurança e da dignidade real. Aí, quando o problema vier, quando a dor surpreender, quando a incompreensão se estabelecer, quando a enfermidade se instalar, quando a luta eclodir, quando a soledade afligir, quando forem convocados à tarefa para a qual o Espiritismo vem armando tua mente e teu coração com os instrumentos rutilantes da verdade, unge-te de humildade. Então seria quando todos esses problemas surgirem, seria quando o problema vier, quando a dor surpreender, quando a incompreensão dos outros se estabelecer, quando a enfermidade se instalar, quando a luta eclodir, quando a soledade afligir, deixa que vibrem as altas harmonias do cristianismo em teu mundo íntimo, honrando-te com a oportunidade de expressar a ti mesmo a excelência do verbo crer na atividade do ser pela senda do merecer. Insistindo sem cansaço, porfiando sem desídia, vencerá trevas e conflitos, refugiando na oração. Por quê? Inspirado por Jesus, cada um de nós, a quem deves buscar em todos os instantes da vida, a Ele que há tanto tempo te tem buscado paciente. Então, qual que é o merecimento? O que eu vou ganhar se eu orar com confiança, com fervor, com sinceridade, se eu parar de reclamar, se eu banhar minha alma, conforme Joana de Ângeles diz, né? Demandando a fonte augusta da prece, banhando o coração com a água lustral do equilíbrio e da serenidade, aurida na comunhão com os espíritos amigos. Quando essas palavras de renovação dos espíritos amigos atingirem a acústica da nossa alma e vamos nos deixar arrastar pelos rios perfumados da emoção, deslizando no barco da esperança, o que vai acontecer? Deixem que vibrem as altas harmonias do cristianismo em teu mundo íntimo, honrando-te com a oportunidade de expressar em ti mesmo a excelência do verbo crer. Seria porque eu acredito na atividade do ser, porque eu vou ser, eu estou buscando ser e não ter, e pela senda do merecer. E eu vou ter a consciência de que eu só vou ter aquilo que eu merecer. E insistindo sem cansaço, porfiando sem desídia, vencerá trevas e conflitos, refugiando na oração, porque inspirado por Jesus é quem deves buscar em todos os instantes da vida, a Ele que nos aguarda tanto tempo, né? Lembrando que a doutrina espírita ensina diretrizes seguras, apresenta os impositivos da realização, favorece o crescimento espiritual, produz responsabilidade e libertação. E que nós possamos nos conectar com tanto amor, com tanta poesia, que esses espíritos nos tratam com tanto carinho, confiando em nós. Que nós possamos confiar em Deus, em nós, na vida. Que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E que nós possamos ter certeza que a prece sim torna melhor o homem. Mas o homem que ora com fervor e confiança, porque ele se torna mais forte contra as tentações do mal. E quando ele se torna mais forte, Deus envia bons espíritos para o amparar e assistir. Que Deus nos abençoe, que possamos ser merecedores, meus irmãos, de tantas bênçãos, de tanto amor, de tanto carinho que derramam sobre nós. Eu agradeço de coração aqui a todos que estiveram participando conosco nesta noite, agradecendo o carinho do nosso Vinícius Belo
e de cada um que recebeu o convite desta noite de estarmos refletindo aí mais um momento sobre a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, as bênçãos que se derramam sobre nós. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, como nós fazemos em toda a atividade espírita, né? No início e no final, a gente encerra com a oração, fechando os nossos olhos, procurando sentir a presença amorosa dos espíritos amigos que nos envolvem, agradecendo pelas reflexões desta noite, agradecendo por essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, que tanto tem nos consolado e orientado, agradecendo pela Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, que nos oportuniza a felicidade de estarmos aí trabalhando, né? Quando abrir novamente suas portas e for permitido, estaremos lá com os companheiros, pedindo a Jesus que envolva os trabalhadores nos 2 planos da vida da Casa Espírita André Luiz, em Cuiabá, envolvendo aqueles que a dirigem, todos aqueles que em todos esses 30, 40 anos têm batido a porta desta casa de amor e encontrado Deus e Jesus e os espíritos amigos nos trabalhos ali realizados. Obrigado, Senhor, por Tua presença em nossos lares, obrigado pelo corpo perfeito, pela inteligência, gratidão por esta semana que se inicia, pela semana que se encerrou. Pedimos, Jesus, que envolva o nosso amado Brasil, que o anjo Ismael, que é o governador deste país, que é o espírito responsável pelo Brasil, possa tocar o coração dos nossos governantes de todas as esferas, mas principalmente o coração de cada um de nós, para que possamos ser uma semente de luz onde o Senhor nos colocou, e que o anjo Ismael possa estar conectado com todos nós, fazendo a nossa parte, amando, orando, vigiando e sendo homens e mulheres de bem. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos, pedimos que envolva a nossa Cuiabá, que envolva os nossos irmãos que desencarnaram pelo coronavírus, mas envolva os milhares e milhões de irmãos que continuam desencarnando de dengue, de câncer, de acidente, de suicídio e de tantas outras enfermidades que continuam existindo no mundo. Envolva aqueles que estão infectados, aqueles que se curaram. Envolva Jesus a cada um de nós para que possamos trabalhar na nossa intimidade aquilo que temos necessidade, aproveitando esses dias de recolhimento, para quando voltarmos a viver em sociedade plenamente livres, com todos os direitos, sermos homens e mulheres melhores, onde o Senhor nos colocou. Abençoe e nos ampare, envolvendo a semana que se segue, que cada um que se conecta neste momento possa receber as energias do passe, que os benfeitores transmitem, para aqueles que estão de coração e mente abertos para receber. Muito obrigado, Senhor. Amigos do coração, muito obrigado pela oportunidade. Encerramos aqui mais uma fala, né? Obrigado a Ana Lúcia, obrigado a Mel, obrigado Ironildes, a todos que estiveram aí conectados conosco nesses minutos aí, mais uma vez refletindo e falando de Jesus e dessa doutrina tão maravilhosa que é o Espiritismo. Um abraço e um beijo no coração de todos. Fiquem todos na paz. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.